É hora de falar de esporte, é hora de falar de futebol e a gente começa pela Copa do Brasil, jogo isolado no sábado, em que muita gente falava que o América Mineiro ia isso, ia aquilo e não sei o que mais, e o Corinthians foi lá nos pênaltis, né? Mas venceu e tá na semifinal da Copa do Brasil. É disso que eu tô falando. O time chegou a estar vencendo por 2-0. Aí o Benítez, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, é só uma brincadeira. O Benítez achou um gol espírita, ficou 2-1. Depois o Corinthians fez 3-1 e aí depois o América fez 3-2. Nós fomos classificados na bacia das almas. O Corinthians, quando você vê o que aconteceu, mas brincadeiras à parte, o time jogou melhor, o time jogou bem melhor, com cara de conjunto, jogadores da base sendo importantes, Gabriel Moscardo. Com esse nome, para ele falar Moscardo, é difícil, porque ele é baiano. Dá um nó na língua falar isso. É Gabriel Moscardo, entendeu? Igual Emerson. Então, o time se apresentou melhor, o Renato Augusto realmente é o diferencial do time. O Matias Rojas estreando. O Yuri Alberto fez um gol, glória a Deus. Depois de 790 anos ele conseguiu fazer um gol e o Corinthians pegou o tal do Matias Rojas. Muito bueno quello, senhores. Ele vai se sair muito. Vem um quarteto fantástico por aí? Defina Quarteto Fantástico. Quem é, Avelinho? Renato Augusto, Matias Rojas, Quarteto Fantástico. É pra acabar com os pequenos de Goiás. Isso quando eu digo pra você, expectativa e realidade. Ele fica na expectativa. É só o Quarteto Fantástico. Não sei, eu tô dizendo, são os grandes comentaristas esportivos. Tudo puxa saco. E o América, que estava indo bem, começou a descer a ladeira. Uma hora acontece, né? Agora tem a Sul-Americana para eles continuarem em busca de uma conquista. Então vai jogar o playoff. Playoff. Não entendi. Como é que fala? Fala de novo, olhando lá para a câmera. Tá bom. In English, please. Tá, joia. Mas então fica assim, o Corinthians passando a semifinal. Corinthians e São Paulo, clássico rei. E o São Paulo tá jogando um bolão, né? Parece que o sorteio vai ser agora. Não, acho que está acontecendo. O sorteio está acontecendo agora, se é que já não aconteceu lá na sede da CBF, para ver quem é o mandante do primeiro jogo da semifinal, São Paulo, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Grêmio. Só um minutinho, que eu esqueci, é Grêmio, que aqui tem uns 4 R's a mais. Quem é, Avelinho? Aquele programinha do nosso amigo da produção. Treva, mano. Ele é terrível. Você digita uma letra, ele multiplica. É uma multiplicação de letra que eu vou te contar. Flamengo e Grêmio. Eu acho que é Grêmio. Eu não sei de que estado é esse time. É a treva, mano. Mas vamos pra parte séria. Flamengo e Grêmio o sorteio é para saber quem joga em casa e quem joga fora. A CBF adotou basicamente o sistema que a UEFA faz nos grandes torneios da Europa. Então a gente vai saber, se é que a gente já não sabe, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Grêmio. Felizmente a gente não vai jogar com o Palmeiras. Baru Rabá. Mas pela sequência que tem as possibilidades, não tem muito o que comemorar, não. É torcer para alguma coisa dar certo, quem sabe. Olha, a gente já deu certo com a América. De repente, esse será um caso onde o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. Quem sabe? Na verdade, na Copa do Brasil, o Corinthians vem nessa, né? Passando a base de pênalti. Foi Atlético Mineiro. Foi Atlético Mineiro. Foram 3 jogos dos pênaltis. O Remo
Isso. O Corinthians passou nos pênaltis, Isso. o Atlético Mineiro e agora... E agora o América. O América. São Cássio. O Cássio foi para um lado, aí ele esticou a perna. Desculpe, eu estiquei a minha perna, você não está vendo. E aí a bola bate na perna do Cássio. Ele já pegou 31 pênaltis. Nós estamos em julho. Ele já pegou 31 pênaltis esse ano. Vai chegar com 40 no final do ano com tranquilidade. O São Cássio da Arena. Já pelo Campeonato Neoquímica. Brasileiro, também no sábado, o Botafogo venceu o Bragantino por 2-0 e se mantém consolidado na liderança do campeonato, Walter. Eu estava dizendo outro dia que o Botafogo era um cavalo paraguaio. Em algum lugar por aqui está o Paraguai. Eu peço perdão aos nossos amigos paraguaios, acho que é para lá. Enfim, então é só uma brincadeira. Eu acho que o Botafogo não é um cavalo paraguaio e o Botafogo está dando trabalho. Ele jogou bem contra o Bragantino, o suficiente para ganhar de 2-0. Então eu estou começando a ficar preocupado com o Botafogo. Tem mais resultados aí, a produção coloca na tela pra gente, por gentileza. A gente Vamos fala lá, produção. todos. Eu tô com e fome. Aí a gente comenta. São 12h39. Tá aí, o Cruzeiro empatou com o Curitiba em 0-0. O Fortaleza perdeu em casa para o Cuiabá por 1-0. Peraí, Nilson. Cruzeiro e Curitiba, eu acho que deu um pouco de zebra, porque o Cruzeiro é franco favorito, ou era franco favorito. Eu acho que deve não ter jogado bem, porque não dá pra gente assistir todos os jogos. Qual é o outro resultado? O Fortaleza. O Fortaleza perdeu do Cuiabá, gol do Daverson, e é outro resultado atípico, porque o Fortaleza tá jogando bem, tá indo bem, mas dessa vez ele parou no Cuiabá. Isso é preocupante, porque o Cuiabá vai subindo e o Curitiba e vão chegando perto do Corinthians. Eu dei 2 rodadas pra gente estar lá embaixo, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo, na zona como é que é? Na zona da confusão. Então, logo a gente vai estar na zona da confusão, porque os que estavam na zona da confusão estão subindo. Então é preocupante. O outro resultado, bota na tela aí, produção. Gente mole. Eu assisti Fluminense e Flamengo, porque São Paulo e Santos a gente já sabia no que ia dar. Eu brinco, ontem quando terminou o jogo... Fica quieto, produção. Eu estava me lembrando... Agora, obrigado. Corta pra mim. Fluminense e Flamengo ontem foi um jogo tão feio, tão horroroso, que eu me lembrei quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, em São Paulo, na cidade Ademar, quando a gente fazia a célebre pelada de rua, rua de terra, bola de meia, a rua de cima contra a rua de baixo. Eram jogaços. O jogo de ontem, valia a pena assistir o jogo da gente quando a gente era criança pequena lá em São Paulo. Foi um jogo feio, parecia... Bota na tela os outros jogos, produção. São Paulo venceu o Santos por 4-1. Resultado esperado, o Santos está uma draga, é um negócio medonho. O Atlético Paranaense, jogando em Atlético, ganhou do Bahia por 2-0. Foi um bom resultado para o Atlético Paranaense. E o último jogo, Internacional 0, Nilson, Palmeiras 0. Eu vi só um pedacinho do jogo. Joguinho duro de assistir. Pro Palmeiras, até que foi um resultado bom. Sem Rony e sem Dudu, jogando em Internacional contra o Inter, foi um bom resultado. Isso mostra que o Inter está tropeçando nas pernas, e isso é, como diria meu avô, veramente perigoso. Agora o Palmeiras há muito tempo vinha se mantendo ali, imponente, vencendo tudo e todos. Agora, só que quando o time começa a passar um bom tempo trabalhando com a mesma estrutura, com a mesma tática, os outros acabam se preparando mais para encarar. Será que é isso ou o que levou o time a cair de produção? Então, Nilson, na verdade, assim, a gente sabe que o Abel Ferreira tem utilizado muitos jogadores da base.
Só que quando saem dois jogadores de alta qualidade, o Palmeiras perdeu o Scarpa no meio do ano. Ontem o Flamengo quer trazê-lo de volta. Ontem não tinha Dudu, não tinha Rony, e o que o Palmeiras precisa é colocar peças de reposição. E o Abel Ferreira não tem. O Flamengo tem peça de reposição. Ok? É mais fácil. Agora o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem basicamente 11 titulares e não tem reserva. Jogando com o Endrick. O menino tem 16 ou 17 anos. É muito novo. Não consegue render. Joga bem na base. Todas essas coisas. Mas quando coloca para jogar com gente grande, os meninos começam a se assustar um pouco. E isso é o trabalho de um treinador. Fazer com que o jovem suba devagar e aprenda a jogar com os mais velhos. Então isso é engraçado. Não aconteceu com o Gabriel Moscardo do Corinthians. No sábado o Luxemburgo dava entrevista, no campo o Renato Augusto falou e no vestiário o Luxemburgo falou, é um menino de 17 anos e parece que ele jogou como titular a vida toda. Então ele é muito maduro, ele é adulto para a idade que tem. Mas não acontece com todos os jogadores. E o Palmeiras está sofrendo um pouco com isso, Nilson. Tá aí, finalizando não, hoje tem jogo entre Goiás e Atlético Mineiro, às 19 horas. Hã? É em Goiás ou é em Goiás? Atlético? É em Goiás. É em Goiás. O Atlético Mineiro precisa tomar cuidado. Não tanto pelo Goiás, mas pelo próprio Atlético que está... a vergonha. E aí eu falo não finalizando porque os jogos que aconteceriam nessa rodada envolvendo o Corinthians e Grêmio, e o América Mineiro também era para estar jogando, mas por conta da Copa do Brasil esses jogos foram adiados e ainda não temos uma data definida para que eles aconteçam e se encerrar a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esses jogos serão remarcados e antes que o Nilson se despeça, eu preciso dizer que ontem teve a final do torneio de Wimbledon entre Djokovic e Carlos Alcaraz. O jogo durou 4 horas e 20 minutos e foi um jogaço. O espanhol de 20 anos... Isso, olha a produção. Bando de traíra. Foi 3-2, jogo em 3 sets, jogo emocionante e o Djokovic queria se igualar em termos de troféu de Grand Slam com o Roger Federer. Mas o Alcaraz disse, vai procurar outro, porque esse aqui não vai dar. E o menino ganhou. E ele, para chegar na final, pegou os 3 últimos adversários, estavam entre os 5 primeiros do ranking. Então, para chegar, ele batalhou muito e foi um jogaço. Então, eu já vou me despedir, porque eu tô com fome. Já são 13 horas e 46 minutos em Brasília, aqui 12 horas e 46, 22 graus. Eu me despeço de você, que eu vou ali comer, que eu tô com fome. Até amanhã, obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Ô, produção, já arrumou o toca o sino aí, sacristão? Vai que embora, carniça. Gente, um abraço. Palhaçada, a gente luta para fazer um jornal sério, mas a produção não ajuda. Um abraço a você, até amanhã, Deus te abençoe, beijo grande. Não se esqueça, compartilhe os nossos conteúdos, se inscreva no canal e toque o sino. Bora, tchau, Nilson. Até amanhã. 11h46, até amanhã, Walter Azolini, abraço. Também tá com fome. Fiquem todos com Deus, uma ótima tarde de segunda-feira, ótima noite, mas a gente se fala a partir das 11h30 em mais uma edição do nosso Mais Notícias. Tchau, tchau, Naviraí, tchau, tchau, Mato Grosso do Sul. Até amanhã. Brasil.